Você sabia que o governo brasileiro promete zerar um rombo de mais de 64 bilhões de reais em 2025 mesmo diante de uma matemática que simplesmente não fecha? O cenário fiscal apresentado ao público soa mais como uma ilusão cuidadosamente roteirizada do que como um plano econômico sério e sustentável. Por trás dos números otimistas que Brasília tenta vender, há estimativas infladas, despesas subestimadas e um verdadeiro malabarismo contábil que ignora a realidade das contas públicas. O que está em jogo não é apenas uma meta fiscal, mas a credibilidade de um governo que tenta convencer a população de que tudo está sob controle, quando na verdade os números contam outra história. Essa é a narrativa que poucos ousam questionar, mas que você precisa conhecer. Por isso, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e prepare-se para uma análise que vai além do superficial, porque a verdade fiscal do Brasil precisa ser exposta com coragem. Segundo o relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, IFI, divulgado em 16 de abril, a estimativa de déficit primário para 2025 é de 64,2 bilhões de reais, o que representa 0,51% do produto interno bruto, PIB. Esse valor, por si só, já contradiz a promessa de déficit zero alardeada pelo governo federal. No entanto, o executivo pretende, ainda assim, cumprir a meta estipulada no arcabouço fiscal, mas não por meio de um esforço genuíno de contenção de gastos ou aumento de eficiência administrativa. O plano é se valer de manobras legais como o abatimento de precatórios e o uso de uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB. Em outras palavras, o governo planeja chegar ao déficit zero com base em atalhos jurídicos e contábeis, e não com base em responsabilidade fiscal. A maquiagem das contas públicas se torna, assim, um instrumento de discurso político, e não de gestão real. E os problemas não param por aí. A mesma IFI alertou para uma superestimação de nada menos que 54,2 bilhões de reais nas receitas primárias líquidas previstas para 2025. Desse total, 86,1 bilhões estão lastreados em receitas extraordinárias e condicionadas, ou seja, altamente incertas e dependentes de medidas futuras ou eventos fora do controle do governo. Enquanto isso, as despesas obrigatórias foram subestimadas, principalmente nas áreas da Previdência, Benefício de Prestação Continuada, BPC, Bolsa Família e Saúde. O número de beneficiários só cresce, e com ele os gastos. O saldo final, portanto, é ainda mais preocupante, um gasto primário de 19,6 bilhões de reais acima do previsto no orçamento oficial. Em outras palavras, o governo não apenas está contando com receitas improváveis, como também está ignorando despesas inevitáveis. O resultado disso é um orçamento que mais parece um exercício de ficção do que um retrato fiel da realidade fiscal do país. A situação se agrava quando observamos o que está por vir. Para 2026, o IFI projeta um déficit de 128 bilhões de reais, o equivalente a 0,95% do PIB. Isso significa que, mesmo que o governo consiga cumprir a meta de 2025 através de subterfúgios, a verdade das contas públicas virá à tona logo no ano seguinte. Para que a meta de 2026 seja cumprida, o governo precisaria realizar um esforço fiscal de pelo menos 72 bilhões de reais, algo que, considerando o cenário atual, beira o impossível. A crise fiscal não será mais mascarável com criatividade contábil. O tempo da maquiagem está se esgotando, e a dura realidade econômica vai se impor. Esse quadro fiscal alarmante acontece num contexto macroeconômico cada vez menos favorável. O crescimento do PIB, que deve fechar 2024 em 3,4%, já está projetado para cair a 2% em 2025 e para apenas 1,6% em 2026. A erosão do crescimento decorre de fatores como a política monetária restritiva, o endividamento elevado, a queda da renda real disponível da população e a inflação persistente. O IPCA, por exemplo, deve subir de 4,83% em 2024 para 5,5% em 2025, segundo projeções da própria IFI. A inflação elevada acaba ajudando o governo a inflar artificialmente sua arrecadação, ampliando a base de incidência de tributos e mascarando temporariamente a fragilidade fiscal. No entanto, esse alívio é ilusório. Enquanto entra mais receita nos cofres públicos, a população perde poder de compra, o custo da dívida pública sobe e o espaço do Banco Central para reduzir juros diminui. O efeito disso tudo é uma recuperação econômica ainda mais lenta, desigual e insustentável. E se isso ainda não bastasse, há outro fator externo ameaçando ainda mais o cenário fiscal brasileiro: a nova guerra comercial iniciada pela administração norte-americana. Essa disputa geopolítica traz incertezas adicionais para o comércio internacional e pode reduzir drasticamente a demanda externa por produtos brasileiros, o que impactaria diretamente a arrecadação e o crescimento do país. Em um mundo globalizado,
Qualquer retração na economia internacional pode significar menos exportações, menos divisas e mais dificuldades para equilibrar as contas públicas. Se todas essas projeções da IFI se confirmarem, a dívida bruta do governo geral, que hoje já encosta nos 76% do PIB, deve subir para 79,8% em 2025 e atingir 84% em 2026. Esses números colocam o Brasil em uma posição extremamente desconfortável entre as economias emergentes e comprometem a sustentabilidade fiscal no médio prazo. Para efeito de comparação, a dívida pública da Colômbia deve fechar 2025 em torno de 60% do PIB. No Chile, o número não passa dos 40%. Ou seja, enquanto outros países adotam políticas sérias de controle fiscal, o Brasil segue inflando números e empurrando os problemas para frente. O arcabouço fiscal aprovado em 2023 nasceu com a promessa de restaurar a credibilidade da política fiscal brasileira. Ele substituiu o antigo teto de gastos por uma regra mais flexível, com metas críveis e adaptáveis. Mas uma regra, por melhor que seja, não serve de nada se não houver vontade política para cumpri-la. O cumprimento da meta de déficit zero em 2025 pode até parecer possível no papel, mas manter a trajetória sustentável da dívida pública exigirá muito mais do que criatividade contábil. Serão necessárias reformas estruturais, cortes de gastos, revisão de programas ineficientes e um compromisso verdadeiro com a responsabilidade fiscal. Sem isso, o arcabouço corre o risco de se tornar apenas mais uma promessa descumprida, mais uma regra quebrada numa longa tradição de indisciplina fiscal que marcou a história recente do Brasil. O mais alarmante é que essa insistência em manipular metas e esconder rombos por meio de artifícios técnicos vem acompanhada de uma comunicação política que tenta pintar um Brasil muito melhor do que os indicadores mostram. Enquanto a propaganda institucional exalta responsabilidade e compromisso com o futuro, a realidade revela um país que se afasta, cada vez mais, do equilíbrio fiscal. A confiança de investidores e do mercado internacional já começa a ruir, com reflexos diretos na valorização da moeda, na fuga de capitais e no encarecimento dos financiamentos públicos e privados. Quando o governo brinca com os números, quem paga a conta é o povo. Além disso, é importante destacar que esse tipo de gestão fiscal enfraquece a autoridade do próprio Banco Central. Com um governo que distorce previsões e metas fiscais, a política monetária perde potência. A inflação deixa de ser combatida apenas com juros e passa a ser sustentada pela desconfiança generalizada nas contas públicas. O risco país aumenta, o crédito encolhe, e a economia real sofre. O crescimento vira miragem. E o povo, mais uma vez, vê seu poder de compra ser corroído, suas oportunidades reduzidas e seus sonhos postergados. A verdade é que o povo brasileiro merece mais do que truques de planilha e discursos otimistas sem base na realidade. Chegou a hora de exigir responsabilidade, transparência e coragem para fazer o que precisa ser feito. A maquiagem fiscal pode enganar por um tempo, mas não sustenta um país no longo prazo. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece, porque a verdade precisa circular. Se você também acredita que o Brasil precisa de um novo rumo, baseado em responsabilidade, justiça e crescimento sustentável, junte-se ao nosso canal do WhatsApp. O link está na descrição. Vamos juntos abrir os olhos do Brasil para o que realmente está acontecendo.